Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, assim, ó, hoje a gente vai continuar, tá? Ainda falando sobre raiz quadrada, sobre radicais, tá? Lembra que na aula passada, no vídeo passado, eu expliquei pra vocês como é que fazia a raiz quadrada de alguns números positivos, alguns negativos, algumas regrinhas, que não existia raiz quadrada de número negativo. Expliquei aquela regrinha do solzinho, lembra? Pra gente tirar quando tinha, por exemplo, uma situação assim, ó. Eu tinha, deixa eu fazer aqui no cantinho. 5, 3 e aqui tinha 4, por exemplo. Lembra? Que daí eu tinha ensinado para vocês a regra do solzinho. Quem tá no sol vai pra sombra. E quem tá na sombra vai pro sol. Lembra que a gente fez esse jogo de transformar a raiz quadrada para um número com potência em fração, tá? Então agora, pessoal, a gente vai continuar com radicais. E hoje a gente vai ver 3 propriedades dos radicais. A terceira é bem fácil, vocês já conhecem. E tem a primeira que tá aqui e a segunda que tá aqui do outro lado. Então vamos lá, pessoal. A primeira propriedade, certo? O que que ela nos diz, tá? Na verdade, essas propriedades, elas nos facilitam os cálculos durante um cálculo maior. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo sabe que aqui a raiz quadrada de 49 é igual a 7, né? Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49, certo? Agora, se eu tivesse essa situação aqui, ó. 7 ao quadrado. Como é que eu poderia resolver? Eu poderia transformar o 7 ao quadrado em 49 e chegar no 7 de novo. Mas eu também posso aplicar essa primeira propriedade, pessoal. Certo? Então, aqui, ó. Todo mundo sabe que aqui a gente tem escondido um número 2, né? Porque é a raiz quadrada. Então, quando eu tenho este número igual a este expoente, eu posso cortar e eu já fico com o resultado. Vamos aplicar aqui embaixo? Aqui eu tenho a raiz cúbica de 125. Todo mundo sabe que a raiz cúbica de 125 é 5, né? Por quê, galera? Porque 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 ao cubo, é 125. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Para resolver mais fácil, galera, o que eu vou fazer? Eu sei que este número é igual a este, né? Eu simplesmente corto eles dois e eu fico com o resultado, que é 5. Certo? Vamos para esse daqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5x ao cubo. Ah, eu não sei tirar a raiz cúbica de 5x, porque 5x não tá na tabuada. O que a gente faz, pessoal? A gente aplica essa propriedade, a primeira propriedade dos radicais. Se este número é igual a este número, eu simplesmente corto os dois e fico com o resultado... Opa, é um x aqui. E fico com o resultado que estava ali dentro. Certo? Vamos aplicar esse aqui, ó. Raiz quarta de 10 na 4. Primeira coisa, esse número é igual a esse? É igual. Então, eu corto e fico com o resultado que estava ali dentro. E num cálculo, ter 10 e ter isto aqui, é mais fácil com 10 normalmente, né? Aí, agora, eu tenho esse outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de A mais 3 ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Aplicando a primeira propriedade dos radicais, eu posso cortar isto com isto, se eles forem iguais, e eu fico com o resultado que está ali dentro. Então, essa é a primeira propriedade dos radicais. Bem fácil, né? No caso, pessoal, dessa segunda propriedade, olha aqui, tá vendo que eu tenho várias multiplicações aqui, ó. Todas são multiplicações, aqui também é. Vocês sabem que aqui entre a letra e o número a gente tem as multiplicações, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem várias multiplicações. Se eu tiver isso aqui, ó,
raiz quadrada de 4 vezes 25, certo? E se eu tiver raiz quarta vezes, raiz quadrada de 4, desculpa, vezes raiz quadrada de 25, vamos descobrir se é a mesma coisa? Isso que a gente vai fazer agora. Quanto que é 4 vezes 25, galera? Vai dar 100, né? Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Viram? Vamos resolver esse lado de cá? Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. E agora a gente resolve essa multiplicação fácil aqui. 2 vezes 5, 10. Vocês perceberam, pessoal, que esta forma de escrever aqui é exatamente igual a esta forma de escrever aqui? Por que que eu sei que é igual? Porque deu o mesmo resultado. Então, são formas diferentes de escrever a mesma coisa, certo? Então, a segunda propriedade diz que eu posso fazer isso. Se eu tenho uma multiplicação aqui dentro, eu posso fazer a raiz do 4, desse primeiro fator aqui, e posso fazer a do segundo fator. Vamos aplicar a segunda propriedade neste caso aqui. Esse cálculo eu fiz aqui só para vocês perceberem que elas são iguais, tá? Por que elas são iguais? Porque deu o mesmo resultado. Agora, a partir de agora, aqui para baixo, a gente só vai aplicar a segunda propriedade. Tem uma multiplicação? Tenho. Então, esta forma de escrever é igual a esta forma aqui de escrever. Eu só separei as letras e os números que estavam embaixo de uma raiz só, eu coloquei elas em 2 raízes quadradas. Ai, prof, mas agora aqui, ó. Primeiro que eu tenho 3 fatores sendo multiplicados, 3 números, né? E é uma raiz quarta. Dá para fazer a mesma coisa? Deve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 7 vezes a raiz quarta de 9. Ou seja, isto... Ai, que engraçado que ficou ali. Isto é exatamente igual a isto daqui. São só formas diferentes de escrever o mesmo cálculo. Acreditem, muitas vezes eles facilitam, tá? E agora aqui, galera, eu tenho um quadrado, eu tenho letra, eu tenho número, eu tenho tudo misturado. Não precisa ficar preocupado, pessoal. A gente sabe que é multiplicação, seja letra ou seja número, a gente vai aplicar a segunda propriedade do mesmo jeito. Eu tenho a raiz quadrada dessa multiplicação aqui embaixo, eu vou separar ela em 3 raízes quadradas. Pego o primeiro, coloco embaixo de uma raiz quadrada, vezes o segundo, coloco embaixo da outra raiz quadrada, vezes o terceiro e coloco embaixo desta raiz quadrada. Certo? Bem fácil, tá, pessoal? Agora vamos adiante aqui, ó. Tá? A segunda propriedade é essa aqui, que eu posso separar esses fatores que eu tô multiplicando em raízes quadradas, ó, separadinhas. É só isso, não tem que calcular nada, galera, não precisa fazer isso. Mesmo porque a gente nem tem como calcular a raiz quadrada de 5, nem a raiz quadrada de A. Eu só quero que vocês saibam que isto aqui é a mesma coisa que isto daqui. Este jeito de escrever é exatamente o mesmo jeito de escrever aqui, certo? E aqui é a mesma coisa. Agora a terceira, pessoal, a terceira propriedade vocês já conhecem, porque eu já usava com vocês desde do 6º ano, tá? Quando a gente fazia de exercício sobre raiz quadrada, tá? Então, se eu tenho uma raiz quadrada grande aqui, ó, e embaixo eu coloco a fração, certo? Para matemática, escrever isto, raiz quadrada de 2/5, é exatamente a mesma coisa que escrever desta forma. Só que aqui vocês fizeram uma raiz quadrada grandona, com a raiz inteira ali dentro, e aqui vocês fizeram uma raiz quadrada pequenininha,
sobre a outra raiz quadrada com o número que estava ali embaixo. É igual com letra, é a mesma coisa, pessoal. Aqui eu tenho a raiz quadrada de A sobre X. Como é que eu vou escrever isso? Raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de X. Não interessa se é letra ou se é número, pessoal. A propriedade eu aplico da mesma forma, tá certo? Então, essas são as 3 propriedades dos radicais, tá? Essa aqui é quando a primeira, né? É quando o expoente e o expoente da raiz quadrada são iguais, eu simplesmente corto e fico com o númerozinho que tá dentro. Com letras é a mesma coisa. Aqui com essa multiplicação também eu posso cortar. A segunda propriedade, eu só separo, né, os fatores em 2 raízes quadradas diferentes. E o terceiro, vocês já viram lá que é praticamente a mesma coisa do que aqui, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente tem, ó, simplificação de radicais, certo? Existem 3 casos de simplificação de radicais. Nessa folhinha que eu tô mandando agora, com esse vídeo, a gente vai ver só esse primeiro caso, tá? Os outros 2 eu vou colocar na outra folhinha, mas eu dou uma revisada nesse, tá? Então, na outra folhinha vai esse e mais os 2. Mas esse aqui eu já explico agora e a gente já resolve ele aqui. O que o primeiro caso de simplificação de radicais me diz? Certo? Diz assim, ó. O índice e o expoente do radicando são divisíveis pelo mesmo número. Prof do céu, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, galera. Quando vocês tinham uma fração, por exemplo, assim, ó. 6/9. E eu dizia para vocês, tem que simplificar a fração, que vocês não gostam de fazer, né? Então, como é que a gente simplifica essa fração? A gente tem que descobrir um número que divida o 6 e que também divida o 9. Por isso que é importante a gente saber os divisores, pessoal, tá? Então, aqui, ó, que número que divide eles dois? Número 3, né? Então, 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, vocês perceberam que eu usei o mesmo número para dividir esses números da fração? Para radicais, galera, é a mesma coisa. Depois eu explico esses dois, tá? Vamos para cá, ó. Aqui eu tenho, depois a gente vê os de cima, tá? Aqui eu tenho raiz 12 de 3 na 10. Para eu simplificar esse negócio aqui, eu vou fazer detalhado, mas vocês não precisam fazer tudo isso, tá? Eu vou ter que ver um número que divida o 12 e um número que divida o 10. Mas este número tem que ser o mesmo. Então, a gente vai pensar lá na tabuada, né? Qual número divide esses dois aqui? A gente sempre começa dos pequenininhos, tá? Então, a gente sabe que como os dois são pares, a gente pode dividir os dois por 2. Eu fiz alguma coisa com o 3 ou com a raiz quadrada? Não fiz nada, só copiei. Então, agora, a gente vai continuar. Vou copiar de novo a raiz quadrada e o 3. Esses dois fatores, o sinal e o número que tá aqui dentro, a gente não mexe nada, por enquanto, tá? E agora, 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Terminou. Vamos para baixo? Então, aqui, ó. Eu tenho 9 e 12. Aí, a gente vai pensar lá na tabuada qual número que divide o 9 e que também divide o 12. Esses números aqui, ó, eles precisam ser iguais. Eu não posso dividir um por 3 e um por 2, um por 5 e um por 2, porque eu quero. Esses números aqui... Nossa, que barulhão. Esse número que divide, eles precisam ser iguais, galera. Tá? Então, vamos lá. Que número divide o 9 e o 12? Não pode ser o 2, porque o 9 não divide por 2, né? Então, vai ser o 3. Certo? Aí, eu vou copiar de novo a raiz quadrada, o númerozinho. E agora, eu vou resolver esta divisão. 9 dividido por 3, todo mundo sabe que é 3. 12 dividido por 3, todo mundo que sabe que é 4. Certo? E agora, galera, eu tenho
Ah, prof, eu tenho letra aqui, eu não sei fazer com letra, não gosto de fazer com letra. Gente, seja número ou letra, este primeiro caso de simplificação de radicais vai funcionar do mesmo jeito. É que nem a propriedade a propriedade dos radicais, tá? Então, eu vou ter que descobrir um número que divida o 10 e também divida o 6. Óbvio que é 2, né, galera? Os dois são números pares, então a gente vai sempre pro 2. Se eles são os dois pares, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. 6 dividido por 2 vai dar 3. Terminou, galera. É a forma de simplificação de radicais. Tá certo? Assim, ó. A parte teórica seria essa, tá, pessoal? Ela é bem fácil, é só ouvir a rádio, ouvir o vídeo, tá? E ir fazendo junto com a prof, certo? Os exercícios que eu coloquei, eles não são exercícios do livro, porque o livro mistura todos os casos, as propriedades, tudo, então é meio complicado para vocês fazerem. Então, a gente vai fazer um por vez e depois a gente vai misturar as coisas, tá? Eu disse para vocês que eu ia explicar esses dois casos aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Galera, aqui, se eu tenho raiz 15ª, né, de 8 na 15, lembra da primeira propriedade? Não são iguais esses dois números? O que eu posso fazer? Corta e fica com o resultado. E aqui, não são iguais também? O que vai acontecer? Eu vou ficar com o resultado. Certo? Então, vocês estão vendo que conforme as coisas vão aparecendo, vamos supor que estivessem misturados essas situações. Se vocês lembram da primeira propriedade bem, vocês sabem que isso aqui é simples, é só cancelar. Se vocês têm expoentes aqui e esse expoente aqui diferente, vocês sabem que eu vou ter que dividir pelo mesmo número para poder chegar aqui. Certo? Às vezes eu vou ficar só com um número, às vezes eu vou continuar tendo a raiz quadrada. Tá certo, pessoal? Então, façam ali as atividades, passem numa folhinha, façam bem direitinho e a gente vai continuar mais umas 2 atividades, provavelmente com radicais. Tá certo? Um beijo.